falar aí no chat que eu uso meu celular. This call is now being recorded. Pronto, pois vamos arrochar. Gente, desde o primeiro ano, vocês têm uma sequência de estudos gramaticais que corresponde, que é, na verdade, baseado nas partes que a gramática normativa, a gramática escolar, ela traz, tá? No primeiro ano, por exemplo, vocês abordaram muito a questão da semântica, né? Quando eu estou falando de semântica na língua portuguesa, eu estou falando relacionado ao sentido das palavras. Foi lá no primeiro ano que vocês, por exemplo, estudaram as figuras de linguagem, foi lá que vocês estudaram as funções da linguagem, né? Então, o primeiro ano, ele envolve muito a questão da semântica. Já quando vocês cresceram mais um pouquinho, pularam para o segundo ano, vocês se depararam com uma outra parte da gramática, que é a parte que a gente chama de morfologia. A morfologia, ela diz respeito ao estudo das classes gramaticais e suas funções. Então, ano passado, vocês estudaram o substantivo, vocês estudaram o adjetivo, o verbo, o pronome, o advérbio e por aí vai, né? Que a gente sabe que, ao todo, nós temos 10 classes gramaticais na nossa gramática escolar, na nossa gramática normativa. E ao chegar ao terceiro ano, vocês vão se deparar com uma outra parte da gramática que a gente chama de sintaxe, tá? Que é justamente isso que nós vamos estudar hoje, a partir de hoje, lembrando que esse conteúdo vocês vão encontrar na página 256, tá? Então, hoje nós vamos fazer uma introdução aos estudos de sintaxe, ok? Então, antes de entrarmos no conceito de sintaxe, de entendermos... Titi está dando aula. Que entendermos qual é a função da sintaxe na gramática, a gente vai fazer, eu vou fazer um arrudeio, né? Um arrudeio aqui, fazendo algumas perguntas para que vocês possam ir me respondendo e automaticamente já conseguindo compreender o que seria a sintaxe, certo? Então, vou pedir que vocês analisem essa frase aqui, tá certo? Enunciado. A gente vai partir, antes de chegar na sintaxe, a gente vai partir para a questão do enunciado. Entender primeiro o que é enunciado, para depois irmos para a sintaxe. Então, leiam essa frase aqui. Adorei a manga. Essa é a frase que eu trago como abertura de nossa aula de hoje. Adorei a manga. Eu queria que vocês me dissessem qual o significado dessa frase. Valdelânio está dizendo que a manga é gostosa. Manga gostosa. Que mais? Manga boa. Nós temos aí duas palavras que remetem a essa concepção de Valdelânio e de Gustavo, né? Adorei significa, né, algo que remete à questão do gostoso e do boa, né? O Elber colocou a manga é sagrada agora. Como é, menino? É o quê? A manga é sagrada? Eita, putaria. A manga é maravilhosa, adorando a manga, né? Isso vocês estão dizendo porque estão, ao mesmo tempo, dando um só significado à palavra manga. Tá? Se eu apago aí, adorei a manga, e peço para vocês darem a definição de manga, vocês irão dizer que é uma fruta. No caso aí, todos vocês que responderam a mensagem, né, aqui no chat, dá a entender que vocês escolheram manga como sinônimo de fruta. Mas eu quero que vocês entendam que essa frase, de acordo com a situação de comunicação, da situação onde ela é dita, ela pode significar várias coisas, né? Então,
A manga pode ser a fruta, como vocês colocaram aí, né? Então, adorei a manga fruta. Eu posso dizer que a manga é uma parte da camisa. Eu adorei a manga dessa camisa, né? Eu também posso dizer que eu adorei a manga, que é esse objetozinho aí, que é tipo uma válvula, que prende a mangueira e faz com que ela não jorre água. Então, eu posso muito bem ir comprar algo numa loja de materiais de construção e depois chegar para o dono e dizer, cara, adorei a manga que eu comprei lá, né? Como eu posso dizer também que eu adorei a manga, sendo essa manga um filtro, né? Como está aí a imagem para vocês. A manga também pode ser um filtro. Mas eu também posso dizer que eu adorei a manga e essa manga ser essa telinha de vidro, né? Esse coisinha de vidro que a gente coloca na lamparina perto do fogo para que o fogo tenha que ligados, né? Por exemplo, manga. Manga também pode ser do verbo mangar, né? Aqui no sertão, no Nordeste, né? Ele manga muito das pessoas, né? Então, o que eu quero que vocês entendam. Todos nós, usuários de uma língua, seja ela língua portuguesa, língua inglesa, espanhola, enfim, todos nós, usuários de qualquer língua, nós podemos dar N significados a uma mesma palavra. Por isso que eu acho a língua portuguesa fantástica, por isso que eu adoro estudar a língua, né? Porque ela traz esse caráter dinâmico, ela permite que nós, usuários de uma língua, tenhamos autonomia e criatividade no significado dessas palavras, principalmente no que diz respeito às palavras de acordo com a regionalidade, né? Uma palavra é dita de uma forma aqui no Nordeste, outra lá no Sul já é outra. Enfim, o que seria, então, esse enunciado? Né? A gente já consegue ter um pouco essa percepção do que é um enunciado. Né? A questão do conteúdo, do significado de determinadas expressões, que cada um damos a ela. Tá? Vamos ainda sobre enunciado. Para a gente chegar à definição do que é enunciado, eu vou pedir que vocês façam uma outra análise aqui. Analisem essa imagem aí que eu estou colocando para que vocês analisem. O que é que vocês veem no primeiro quadrinho? O que é que vocês veem no primeiro quadrinho? Giovana colocou aqui um Danone. Fora o Danone, o que mais? Uma colher. Né? Eu posso ir além e perguntar a vocês o sabor desse Danone? Baunilha. Baunilha. O que mais? Banana. Colher que mais? de prata. É o quê? Uma colher de prata. Uma colher de prata. Alguém pode dizer que aí é uma colher de plástico. Danone é dos mais caros, isso aí. Isso daí é um Danone mais caro. Pode dizer que é um Danone que é de salada de frutas, né? Que é aquela misturada toda. Enfim, vocês estão percebendo que cada um está dando um significado a essa imagem, certo? Na imagem seguinte, o que é que vocês veem? Caixinha de suco. Caixa de suco. Podemos ir mais além? Que sabor? Laranja. Laranja. Né? Essa daí acho que uma definição mais que a gente tem mais, como é que eu posso dizer? Nós concordamos mais, né? Tem uma opinião mais unânime. Certo. Terceiro quadrinho, o que é que vocês veem? O celular da marca iPhone. Celular da marca iPhone, né?
a gente vê um celular. Vocês acabaram, gente, de me descrever, de dar o conceito, digamos assim, de identificar que objetos são esses, certo? Agora, eu coloco acima desses objetos essas frases. A banana do seu neto, a laranja da sua esposa e o amigo do seu filho. Acrescentando essas frases à imagem. Qual é a interpretação que vocês fazem dessa tirinha? Tipo, a banana do seu neto. Dá a entender que ele não come a banana, a fruta em si, mas toma o Danone, né? Que é de banana. A laranja da sua esposa, ela não, tipo, chupa a laranja, a fruta, mas bebe o suquinho. E o amigo do seu filho, que ele não interage com amigos assim, tipo, de carne, só celular. É o amigo dele. Muito bem. Tipo, porque ter a companhia de uma pessoa só, se eu posso ter a companhia de 7 de uma vez só pelo celular? Exatamente. É isso que o celular proporciona, né? Aí eu quero fazer outra pergunta a vocês. Esse texto aí, eu vou chamar isso tudo de texto. Esse texto, ele traz uma crítica ou um elogio? Crítica grande. Que crítica seria essa? Estamos trocando o real pelo superficial. Podemos usar isso, essa ideia de trocar o real pelo superficial, que é o que acontece muito hoje na sociedade. Quanto aos alimentos, a gente sabe que a gente consome muito enlatado, né? Ao invés de comermos realmente a fruta do pé, né, que é a saudável, a gente prefere coisas mais práticas, né? Isso aí é o resultado do que nós chamamos hoje de globalização. Mas voltando aqui para a análise do enunciado. Se eu colocasse só esta imagem aí, voltando à imagem, seria possível que vocês dessem a ela essa interpretação que vocês me deram? Não. Não, né? Nenhuma. Afinal, são só imagens. E se eu colocasse apenas esse texto, sem a imagem, só o texto, a banana do seu neto, a laranja de sua esposa, o amigo do seu filho, sem a imagem, também seria possível vocês me darem essa interpretação? Ainda não. É como se estivesse faltando alguma coisa para ter sentido completo, né? Então vamos lá, gente. O que é um enunciado, então? O enunciado é uma sequência de palavras vinculada a uma situação de comunicação. Ou seja, de acordo com a minha situação de comunicação, eu posso inferir significados para o que está sendo dito, tá? A gente sabe, por exemplo, quando é um elogio, a gente sabe, por exemplo, quando é uma crítica, né? A gente sabe, dependendo da situação de comunicação, quando é um chamamento de atenção, né? Ou seja, para ser um enunciado, é necessário que se tenha uma sequência lógica de informações que façam com que nós tenhamos uma interpretação, tá certo? Então, só é possível nós chegarmos às conclusões que vocês chegaram justamente porque há nesse texto aí elementos suficientes para que vocês produzissem um sentido e, consequentemente, um enunciado, ok? Fabrício só veio tirar print para postar no status e foi embora. Me mostra aí, viu? Porque eu vou processar ele. Se ele estiver usando minha imagem. Pode mandar para o meu grupo, para o meu WhatsApp aí, por coisa que eu falar, para eu pegar ele. Então, vamos lá. Entendido o que é enunciado, a gente vai partir agora para entendermos o que significa sintaxe, certo? Enunciado entendido, eu acredito que vocês devam ter compreendido o que é um enunciado, né?
E agora nós vamos partir para entendermos o que é que a sintaxe faz, o que é que ela estuda, o que é que ela aborda na língua portuguesa, na gramática, tá certo? Eu quero que vocês, novamente, antes de chegar à definição de sintaxe, analisem esse texto aqui de Guerra nas Estrelas. Tá? O mestre Oda aí conversando. Ele diz o seguinte, ó. Tamanho interessa não. Olha para mim. Julga pelo tamanho a mim? É bom fazer isso não. Aliada minha é a força, e poderosa aliada é. A pergunta que eu faço para vocês é essa daqui. Na sua opinião, na opinião de vocês, eu posso dizer que existe enunciado na fala do mestre Oda, baseado no que a gente já estudou até agora, analisou até agora. Ao ler esse sintagma, tá? Sintagma aqui eu vou chamar de período, de frase, né? Ao ler todo esse sintagma, é possível existir um enunciado? Sim ou não? Valdelândia respondeu que sim. Alguém mais concorda ou discorda do Valdelândia? Evelânia disse que sim. Que é possível identificar um enunciado. Poderia me dizer por que é possível dizer que isso é um enunciado? Por que isso aí seria um enunciado? Acho que porque. Eu não sei não se dá pra ver o enunciado aí não, mas. Acho que porque, tipo, pela imagem a gente vê que ele é pequeno. Então ele já vai falando que tamanho não interessa. Então, por certo, seria o tamanho dele, né? E a frase, né, o sintagma, é possível a gente extrair um significado dele, né? Então, quando eu digo assim, ó, tamanho interessa não, eu posso dizer o que é que significa essa frase tamanho interessa não. Em outras palavras, a gente pode dizer que tamanho não é documento, né? Isso aí seria uma definição que eu estaria dando a essa frase. Voltei. Deixa eu botar de novo aqui. A internet caiu aqui. Estão vendo? Sim. Pronto. Eu posso pedir que vocês analisem aí onde tem olha para mim, julga pelo tamanho a mim, e vocês dizerem que muitas pessoas julgam as outras pelo tamanho, não é? Há enunciado? Ah, sim. Por que há enunciado? Porque traz uma informação. Agora eu pergunto a vocês, lendo essa frase, lendo esse sintagma, há alguma coisa estranha, sim ou não? Quanto à estrutura dela? É como se tivesse errado. É como se tivesse errada. O que estaria errado? Tipo, cadê? Tamanho interessa não, ou tamanho não interessa. As palavras como se tivesse em ordem contrária, tá tudo misturado. Perfeito, Val. É justamente isso. Se a gente analisa esse texto do mestre Oda, a gente vai encontrar uma desorganização das palavras, mesmo a gente conseguindo compreender o que o mestre Oda quis dizer. Mesmo tendo enunciado, que é justamente isso, né? Nós vamos encontrar uma falha, que a gente chama de falha na estrutura sintática, tá? E é aí onde entra o que nós vamos estudar, a sintaxe, tá? Primeiro, explicar para vocês o porquê da gente estar estudando isso, né? Porque a gente sempre diz, ah, meu Deus do céu, para que eu estou estudando isso? Isso vai servir em quê na minha vida? Gente, amanhã a gente vai abordar
a questão da redação do Enem, baseado em como é feita a correção das redações, e vocês vão ver que um dos critérios de avaliação na redação do Enem, e isso também em outros vestibulares que vocês venham a fazer, é analisado a questão do português, a grosso modo falando, tá? E dentro da análise do português, nós também levamos em consideração na correção dessas redações se vocês fizeram um bom desenvolvimento da estrutura sintática da frase. Ou seja, como o Valdelano disse aí, as palavras estão desorganizadas. Então, a gente vai analisar na sintaxe se as palavras elas estão organizadas dentro da estrutura. Nós vamos analisar qual papel cada palavra dessa desempenha dentro de uma estrutura, que a gente vai chamar posteriormente, quando a gente for estudar isso, de período, tá certo? Então, o que é sintaxe, gente? Sintaxe é o conjunto das regras que ditam as várias possibilidades de associação das palavras da língua. Eu posso aqui, por exemplo, voltar para o mestre Yoda e vocês perceberem que eu posso, nessa primeira frase, como o Valdelano colocou, dizer tamanho não interessa, posso dizer não interessa tamanho, posso dizer tamanho interessa não. Então, eu tenho 3 possibilidades de organizar a minha frase, tá? E a sintaxe vai estudar justamente isso, essas possibilidades que eu posso fazer com que as palavras se encaixem em determinados momentos, tá? E esses encaixes, essas associações de palavras na língua, elas constroem o que nós já conhecemos e entendemos que são os enunciados, tá? Então, voltando para o texto aí, ó. Assim, a função da sintaxe, o quê? Qual é a função da sintaxe? Organizar a estrutura das unidades linguísticas, que são sintagmas, por isso que eu estou chamando de sintagmas, que se articularão em sentenças. E o que são sentenças? São os parágrafos, são o texto por completo. A gente sabe que o texto ele é escrito da menor unidade para a máxima unidade. Ela sai da menor unidade, que é o quê? A letra. E aí vai se juntando com outra, formando sílaba, depois palavras, depois frases, sintagmas, até chegar nas sentenças e aí terminar a estrutura do texto, tá certo? Então, por que estudarmos sintaxe? Porque isso vai ser cobrado na primeira competência do Enem, relacionada à correção da redação. Se você não apresenta uma estrutura sintática boa, regular ou excelente, a sua nota, infelizmente, vai ser muito baixa, tá? E isso a gente vai ver amanhã. Mas estou explicando por que a gente estuda sintaxe. Gente, até agora, alguma dúvida? Não. Posso arrochar? Estão descansados? Pois vamos arrochar aí, que eu gosto do arroxo. Então, dentro da sintaxe, como eu disse a vocês, ela vai permitir que a gente organize os termos, né, até formarmos enunciados. Então, eu trouxe para vocês, nenéns, aqui uma frase, ó. Ontem, Carla arrumou um estante de madeira em casa. Essa é uma frase, é um sintagma, tá? Mas eu posso reorganizar essa frase com as mesmas palavras, mantendo o mesmo enunciado, ou seja, o mesmo sentido, mas as palavras de uma outra forma. Por exemplo, eu posso dizer que ontem arrumou Carla uma estante de madeira em casa. Fica mais estranho sintaticamente, né? Ontem arrumou Carla uma estante de madeira em casa. Sintaticamente fica estranho. Mas eu consigo compreender o significado normalmente, né? O enunciado da frase. Posso trazer uma outra possibilidade, ó. Carla arrumou ontem uma estante de madeira em casa. Tá vendo? Mas uma possibilidade que a sintaxe permite que nós façamos, mantendo o mesmo enunciado. Outro, Carla arrumou uma estante de madeira ontem em casa. Ou, Carla arrumou uma estante de madeira em casa ontem. Carla arrumou em casa uma estante de madeira ontem.
E, por fim, ontem, em casa, Carla arrumou uma estante de madeira. Então, perceba as várias possibilidades, tá? Estou usando as mesmas palavras, então, as várias possibilidades que a sintaxe nos traz de formarmos essas frases, logicamente, mantendo o enunciado. O que é que a sintaxe vai avaliar? Quais dessas estruturas estão seguindo as regras, né, as regras normativas que a gramática diz quanto ao uso da sintaxe, se está correta ou se está errada, tá bom? Beleza? Só para exemplificar o que é que a sintaxe vai estudar. E dentro da sintaxe, nós vamos ter o que o livro de vocês traz com os tipos de enunciados que nós iremos estudar, nenéns. Que tipos de enunciados são esses? Nós vamos estudar frase, nós vamos estudar oração, que não é o Pai Nosso, está longe de ser Pai Nosso, e nós vamos estudar o período. Então, são esses 3 tipos de enunciados que nós iremos estudar a partir de hoje, tá? Fiz esse arrudeio todinho, né, para que a gente chegasse ao foco, que seria o estudo da frase, da oração e do período, tá? Isso aí vocês vão encontrar na página 258 do livro de vocês, ok? Então, vamos lá, vamos arrochar. O que seria frase? Né? Para ser frase, o que é que tem que ter para eu considerar aquilo uma frase? Primeiro, para ser frase, aquele sintagma, aquele trecho, aquela frase, né? aquele negócio, ele tem que ter enunciado de sentido completo. Ou seja, se eu ler uma frase que você escreve, né, e eu não conseguir de forma nenhuma entender, porque as palavras estão desorganizadas, eu não vou considerar aquilo como uma frase, tá? Aquilo não é frase. Mas, se eu conseguir ter um entendimento mínimo possível que seja daquilo que está sendo escrito, ali sim vai ser uma frase, tá? O que é que acontece, gente? Na redação do Enem, muitas pessoas escrevem palavras soltas, tá? Literalmente palavras soltas. Eu acho que a pessoa senta lá na prova da redação, aí diz, vamos lá, a primeira palavra que apareceu na minha cabeça eu estou colocando. Aí começa casa, bode, saúde, e aí vai, né? Palavras soltas. Ou seja, não há um entendimento nenhum. Então, eu não posso considerar aquilo uma frase, tá? Então, primeira característica, frase, enunciado de sentido completo. Segunda característica que nós vamos ter dentro da frase. Para ser frase, eu posso dizer que ela é constituída, né? Ela é composta por uma ou mais palavras, né? Se eu disser socorro, 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 né? É uma única palavra, mas que consegue transmitir um sentido completo, né? Vamos supor que eu esteja morrendo afogado, né? E aí eu grito socorro, que é no sentido de quê? Pedir ajuda. É uma única palavra com sentido completo. Mas eu também posso encontrar frases com mais de uma palavra, né? A menina foi para casa. A menina foi para casa. A menina foi para casa. 5 palavras. Enunciado completo é uma frase. E nós podemos encontrar na frase 2 características também. Ela pode ter ou não a existência de verbos. Então, toda frase tem verbos? Não. Tá? Nem toda frase vai ter verbo, body, vai ter verbo, e a gente vai ver já já como elas vão ser classificadas, tá certo? Então, frase, para ser frase, tem que ter enunciado completo, ser composta por uma ou mais palavras, pode ter ou não pode ter a existência de verbos, ok? Vamos aos exemplos. Nós temos aí o primeiro exemplo, que é o Brasil possui um grande potencial turístico. Sentido completo.
O que é que essa frase quer dizer? Que o Brasil é bom em turismo. Tem muitas coisas no Brasil que podem ser visitadas por todo mundo. Né? Tem sentido completo? Tem. É composta por mais de uma palavra? É. Tem verbo? Tem. Então, é uma frase, certo? Espantoso. Né? Espantoso. É frase? Por que é frase? Porque tem sentido completo. Quando eu digo que algo é espantoso, aí você vai dizer, o que é algo espantoso? Ora, algo espantoso é algo espantoso, né? É algo surreal, algo assustador, né? Algo maneiro, né? Nesse caso aí, é formado apenas por uma única palavra e não tem verbo. Espantoso é um adjetivo, né? Não é verbo. Espanto, espantar, aí sim, espantar é verbo, né? Mas espantoso não é verbo, e sim um adjetivo. E o telefone está tocando. O telefone está tocando, sentido completo, composto por mais de uma palavra e a existência, no caso aí, de uma locução verbal. Lembram o que é uma locução verbal, gente? Alguém lembra aí disso, do ano passado? Um cheiro no sovaco em quem acertar. Sem pesquisar na internet. O que seria uma locução verbal? Uma frase que tem verbo. Isso, ainda bem. Ninguém precisa, vou precisar nem cheirar sovaco de ninguém. A locução verbal, gente, lógico, tem verbo, né? Mas a locução verbal ela é caracterizada pela sequência de verbos, tá? É quando eu tenho uma sequência de 2 ou mais verbos, um ao lado do outro. Então, por exemplo, o telefone está tocando. Está é verbo, eu estou, tu está, ele está. Tocando é verbo, que é um verbo no gerúndio, que é o verbo tocar. Então, eu tenho 2 verbos, né, um seguido do outro, logo eu vou dizer aí que eu tenho uma locução verbal. Beleza? Obrigada. Meu Deus, salvei meu nariz hoje. Então, vamos lá. Dentro das frases, há uma característica que nós abordamos muito, que é a questão da entoação. Entoação é a maneira como nós dizemos as nossas frases, tá? O que é que a entoação nos diz? Que dependendo dela, né, dependendo de como essa entoação é dita, a frase ela pode ter vários significados. Então, eu posso dizer, por exemplo, Natália é bonita. Natália é bonita? Natália é bonita. Natália é bonita? Natália é bonita. Certo? É a mesma frase, só que vocês podem perceber que na minha entoação ela pode significar várias coisas. Ela pode trazer uma ideia de afirmação, ela pode trazer uma ideia de pergunta, ela pode trazer uma ideia de deboche, né? Então a entoação ela faz com que as nossas frases tenham mais de um significado. E essa entoação ela é possível na fala, tá? E agora eu vos pergunto, logicamente, na fala, além da entoação, quando a gente quer dizer dar algum significado a alguma frase, a gente também usa gestos, né? Eu, por exemplo, Natália, eu estou aqui com a mão baixa, mas eu estou gesticulando o tempo todo porque é minha maneira de falar. Eu só penso que a outra pessoa vai entender o que eu estou explicando se eu usar as mãos, né? Quem não, né? Algumas pessoas são muito finas, muito educadas e apenas falam. Outras pessoas são mais alvoroçadas como eu, que também, além da entoação, utilizam os gestos para passar alguma informação. E eu queria saber de vocês qual é o recurso escrito que a gramática utiliza para passar para o papel, para o texto escrito, essa questão da entoação. Qual é? O que é que a gramática usa no texto escrito para identificar essa entoação? Já que a entoação é oral.
Então, como é que eu transcrevo isso para o texto? Através de quê? Pontuação, eu acho. Muito bem, Valdelaine. A pontuação, além de servir para pontuar, para trazer um texto de mais fácil compreensão, né, de organizar a nossa leitura, né? A gente sabe que a pontuação serve para tudo isso, mas ela também serve para trazer para a realidade do texto escrito o que existe apenas na fala, que é a questão da entoação, tá? Então, o que seria entoação? Na língua falada, a frase é caracterizada pela entoação. Ela pode vir acompanhada por gestos, expressões, olhares. Minha gente, o olhar diz tudo, né? Uma frase acompanhada de um olhar de recriminação, você entende na hora o enunciado daquilo que está sendo dito, né? Além de ser complementada pela situação em que o falante se encontra. Então, tudo isso, por isso que a oralidade é massa, por isso que a oralidade é viva, é vida também, é porque ela traz todos esses aspectos no seu ato comunicativo. Na escrita, como o Valdelaine colocou, como é que eu transfiro tudo isso? Através da pontuação, certo? Então, por exemplo, quando eu vou pedir socorro, imagine se eu escrevesse apenas aí, socorro, ponto. Seria tipo uma diva, né? Uma mulher muito educada, morrendo, quase chegando no inferno já, mas ela é fina, educada, aí ela pede socorro dessa forma. Socorro. 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 Né? A gente sabe que não é bem assim. Quando você está morrendo, você diz, socorro! Como é que eu transmito isso para a escrita? Usando o ponto de exclamação. E aí, como vocês viram aqui mais acima, quando eu digo assim, que a entoação ela é complementada pela situação em que o falante se encontra, socorro, por exemplo, pode ser não um pedido de ajuda. Socorro pode ser o nome de uma pessoa. Você está no meio da rua e diz, socorro! Oi, mulher! Né? Ou seja, pode ser simplesmente o nome de uma pessoa chamada socorro, que você está chamando naquele momento. Então, além de gestos e expressões, na fala também depende muito da situação em que o falante está se encontrando. Aqui, dependendo da situação em que essa palavra socorro está no texto, é que a gente vai poder definir se é um pedido de ajuda ou um chamamento de alguém, tá? Por exemplo, rua. Rua. Eu posso entender que essa expressão significa que eu estou mandando alguém sair de onde está. Estou na minha casa, peguei uma discussão, não tenho mais como contra-argumentar, aí eu digo rua, para a pessoa sair. Ou eu posso estar com os meus amigos, lá, cansado de ficar em casa, a gente decidir ir para a rua, né? E a gente dizer, vamos, rua! Ou seja, algo positivo, algo prazeroso, né? Então, dependendo da situação, eu posso determinar o significado desse enunciado. O ai. Ai pode exprimir a ideia de dor. Né? Eu posso usar, por exemplo, o ai quando eu pelo menos uso isso direto. Quando eu vejo uma situação que uma pessoa quase bate em alguma coisa, ou tropeça e quase cai, enfim, eu digo, ai, né? Eu chego, ai, como se fosse um estaque de parar assim, esperar o que vem a acontecer. Então, o ai pode significar isso, tá certo? Dependendo do contexto, ok? Então, a entoação seria isso. Dentro dos tipos de frases, gente, alguma dúvida até agora? Alguma dúvida? Esse conteúdo ele é bastante simples, tá? É um conteúdo fácil. Pronto, dentro dos tipos de frases, nós vamos ter classificações. Então, não há só um tipo de frase, há vários tipos de frases, tá? E nós vamos dividir as frases em dois aspectos. Tipos de frase relacionados ao sentido, que é o que nós vamos analisar agora, e os tipos de frases relacionados à estrutura sintática, que é o que nós vamos estudar já já, tá? Mas, por enquanto, os tipos de frase classificados de acordo com o sentido vão ser esses aqui, ó. O primeiro deles
vai ser o que nós chamamos de frases interrogativas. O que são frases interrogativas? Frases interrogativas são aquelas frases que ocorrem quando uma pergunta é feita. Oh, é sério, Natália? É, tá? E a gente faz pergunta com qual finalidade, com qual objetivo? Para saber de alguma coisa. Não é verdade? Nós só fazemos perguntas quando nós desejamos saber de alguma coisa. Tá? Então, qual é o significado, qual é o sentido das frases interrogativas? Quando o emissor dela, ou seja, quem fala, deseja obter alguma informação, certo? E as frases interrogativas, elas podem ser diretas e elas podem ser indiretas. E o que seria, então, Natália, uma frase interrogativa direta? Olhe esse exemplo aqui. Você aceita um copo de água? Interroga. Perceba que aí, quando eu faço essa pergunta, você aceita um copo de água? Eu quero saber se a outra pessoa quer. Então, eu desejo obter uma informação. E perceba que no final dela, eu tenho um ponto de interrogação. Se eu tenho um ponto de interrogação e essa pergunta é feita de maneira direta, eu vou dizer que trata-se de uma frase interrogativa direta. Agora, se eu desejo saber algo, obter alguma informação, e eu não utilizo o ponto de interrogação, como nessa frase aqui, ó, desejo saber se você aceita um copo de água, eu vou dizer que nesse caso aqui, eu vou ter uma interrogativa indireta. Então, Natália, o que é que vai marcar a diferença da direta para a indireta? Justamente o uso ou a ausência do ponto de interrogação. Tá? Então, Natália, pelo amor de Deus, se não tem interrogação, como é que eu vou saber que aquilo é uma interrogativa? E é aí onde a gente está entrando aqui. Né? Quanto ao sentido, né? A finalidade, o objetivo da frase. Então, se você, ao ler aquela frase, identificar que a pessoa está desejando saber de algo, ela só pode ser o quê? Interrogativa. Tá bom? Alguma dúvida, nenéns? O que eu acabei de fazer foi uma pergunta direta, né? Interrogativa direta. Alguma dúvida, nenéns? Então, eu estou fazendo uma pergunta, né? Uma interrogativa direta. Mais alguém aí? Posso passar? Eu vou passar. Quem fica calado, né? Oh, meu Deus, só quero que essas pessoas que estejam caladas estejam pelo menos aí assistindo. É só o que eu desejo. Você assintou no WhatsApp, hein? É o quê? Você assintou no WhatsApp, hein? Ah, Maria, diga isso não. Olha, o Elber tá aí. Muito bem. Show de bola. O ruim de não ligarem as câmeras é isso, né? Então, tudo aí, graças a Deus, meu Deus. Obrigada, Jesus. Vamos lá. Outra classificação de frases que nós temos, quanto ao sentido, nós temos também as frases imperativas. Imperativas vem de imperador. Imperador é aquele que manda, que impera, né? Então, nós vamos ter aí uma frase que é caracterizada, ela é marcada pelo uso de verbos no imperativo. E vocês estudaram isso ano passado, ou pelo menos creio que estudaram, que os verbos no modo imperativo são aqueles verbos que expressam uma ideia de ordem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá? Por isso que ela é chamada de frases imperativas. Mas nesse caso aqui, nós vamos abranger um pouco mais essa concepção de ordem, tá? A frase imperativa, ela não se dá apenas quando o emissor dá uma ordem, mas também quando ele dá um conselho ou faz um pedido.
Vamos supor que eu estivesse em sala de aula agora, que vocês estivessem no fuzuê maior do mundo, eu tivesse de saco cheio, e aí aquele aluno, né, eu chegasse para ele e dissesse, saia agora. Saia agora. Eu estou dando uma ordem. Estou mandando. Mas eu posso dizer, é melhor que você saia agora. É melhor que você saia agora. Eu estou dando um conselho. Ou eu posso dizer, por favor, saia agora. Eu estou fazendo um pedido. Tá? Saia agora, ordem. É melhor que você saia agora. Conselho. Por favor, saia agora, pedido. Então, quando na minha frase eu tiver o verbo no imperativo, que no caso é saia, saia, isso é um verbo conjugado no modo imperativo, e der a ideia de ordem, conselho ou pedido, eu vou estar me referindo a uma frase imperativa, tá bom? E essas frases imperativas, elas podem ser afirmativas ou negativas. Quando eu digo que uma frase é negativa, gente, é porque nela eu vou encontrar o quê? Negação. E a negação na língua é caracterizada por quais termos? Isso aí, ó, que a Giovana botou. Não, e o que mais? Fora o não. O que é que a gente pode Não. encontrar? Porque, negativo é não, e o que mais? E o que mais, né? Quem está fazendo essa pergunta aqui sou eu, viu? É mesmo. Pulou não. Além do não, o que é que a gente encontra como negação? Quando eu digo assim, tu vai ficar com aquele menino ainda, aí vocês podem dizer o quê? Se for bonito. Eita, pô, isso aí não tem palavra não, viu? Lascou. Esse é dormeu. Se beijou, só beijar se apaixona. Vamos lá, gente. Outro termo, fora o não, que dá ideia de negação. Aquele No negócio na Nordeste é entoação. unã. Vou considerar, mas além disso aí. Eu não sei, não. Isso é vilânia. Nunca. Tu vai ficar com aquele menino de novo? Nunca. Né? Pode ser um aspecto negativo. Jamais. Ó, e tá saindo. Pode ser um aspecto negativo, né? Ou seja, quando eu tiver um termo que dá a ideia de negação, né? Eu posso considerar aquela frase como negativa. E a afirmativa, ó, é aquela frase que não tem o não pode ser resposta. Não entendi, Rebeca. Quer usar o microfone? Não pode ser resposta. Pode. Ah. Você está perguntando assim, se o não, a palavra não, pode ser resposta, negação ou pergunta? Pode. A palavra não pode estar nesses três aspectos, né? Não vou fazer isso. É uma resposta que eu estou dando negativa. Ou eu posso dizer assim, não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso. Eu estou fazendo uma pergunta, né? Só que lembrando, quando eu falo de perguntas, voltando aqui, ó, que são as frases interrogativas, ela não é classificada em negativa ou afirmativa. As frases interrogativas, elas são classificadas em direta ou indireta, tá certo? Que fique bem claro isso, que é de acordo com o uso ou a ausência de pontuação, o ponto de interrogação. Já as frases imperativas,
elas são classificadas ou afirmativas ou negativas. Tá certo? Então, vamos lá. Exemplos. Faça-o entrar na sala. Faça-o entrar na sala. Eu estou dando uma ordem, conselho ou pedido? Ordem. Ordem. Eu vou dizer que aí é uma frase imperativa, porque está dando ordem, mas essa frase imperativa, ela vai ser afirmativa ou negativa? Afirmativa. Afirmativa. Porque não existe nenhum elemento que refira-se à negação. Muito bem. Trata-se de um imperativo, porque dá ordem, e ela é afirmativa, porque não traz elemento negativo. Quando eu digo não faça isso, eu também estou dando uma ordem. Ou, dependendo do tom, um conselho. Não faça isso, né? Pode ser um conselho, um aviso, né? Nesse caso, afirmativo ou negativo? Negativo. Negativo. Porque tem o não. Ok? Só isso. Ô, Rita, volta desgramada. Aí, nós vamos ter uma ordem. Ô, Rita, volta desgramada. E essa ordem, essa frase imperativa, será direta, ou vai ser afirmativa ou negativa? Afirmativa. Afirmativa. Então, quando Rita, vocês ouvirem Rita aí, ela vai ser uma imperativa afirmativa. Outro tipo de frase que nós vamos encontrar, as frases exclamativas. Né? Nesse tipo de frase, o emissor, ou seja, quem fala, vai exteriorizar um estado afetivo que ele está sentindo naquele momento. E para ser frase exclamativa, tem que ter obrigatoriamente o uso do ponto de exclamação. Tá bom? Então, exemplos. Quando vocês terminarem a prova, né? Que prova fácil! Tu viu aquela questão? Fácil! Né? Ou seja, a gente sempre tem um tom, uma entoação ligeiramente, assim, bem rapidamente prolongada, e ali está deixando claro o teu sentimento, o teu estado afetivo sobre aquela prova, né? Que tu achou aquilo bom, aquilo fácil, tá? Quando eu digo aí, ó, é uma delícia esse sorvete, né? Quando eu digo que um sorvete é delicioso, eu estou exteriorizando o meu estado afetivo também, tá? E eu adoro chocolate, né? Pô, eu adoro aquele filme, né? Eu adoro aquela música. Então, isso são frases exclamativas, tá? Agora, o que eu vou pedir que vocês não confundam. Frase exclamativa, voltando, com frases imperativas. Se vocês perceberem nessa primeira frase aqui, ó, faça-o entrar na sala. Tem um ponto de exclamação, não é, gente? Não tem? Mas o sentido dessa frase, o sentido é dar uma ordem ou exteriorizar um estado afetivo. Uma ordem. Dá uma ordem. Aí é onde entra a coisa. Eita, poxa, tem exclamação. Lascou. Aí eu vou para o sentido dela. Se é uma ordem, jamais pode ser exclamativa. E aqui, no caso, ó, que prova fácil. Eu jamais vou poder dizer que essa frase é uma imperativa. Qual é a ordem que está sendo dada aí? Qual é o conselho que está sendo dado aí? Né? Qual é o conselho que está sendo dado, né? Diz, Val. Eu acho interessante porque, assim, ó, pelo menos foi o que eu compreendi até agora. Quando tem uma frase imperativa, ela nada tem a ver com emoção, só que uma frase exclamativa tem. Tipo, como você colocou aí, é impossível você expressar uma frase imperativa de uma forma emotiva. Por exemplo, que prova fácil.
tem emoção, você se sentiu bem ao fazer a prova, mas não tem nem conselho, nem ordem, nem pedido, nem nada. Então envolve mais emoção na coisa do que propriamente o sentido daquilo tudo. Então, se você ler a frase e perceber que tem emoção do emissor, daquele que está falando, aí você já caracteriza como sendo uma exclamativa, né? Exatamente. E na oralidade, na fala, né, no dia a dia, no bate e rebate, é engraçado tocar nesse assunto que você tocou, porque, por exemplo, quando eu faço, se eu estivesse agora na sala de aula e mandasse alguém sair, vocês iriam conseguir perceber pela minha, como é que eu posso dizer, pela minha fisionomia, o meu estado afetivo. Se eu dissesse, saia da sala agora, vocês iriam perceber que pela minha fisionomia, meu estado afetivo estava de raiva, né? O massa que eu acho isso, da fala, do uso da língua na oralidade, são essas várias possibilidades de interpretação que o nosso corpo permite ter, né? Só que a gente vai considerar essa frase, mesmo assim, como imperativa, porque a essência dela é qual? Qual é o principal enunciado dela? Qual é o principal objetivo dela? Dar uma ordem. Não é transmitir emoções, tá? Embora, como eu repito, se fosse algo ao vivo e a cores, vocês sentiriam na pele o meu estado de ânimo. Aí ia ficar aquela ceninha, todo mundo parado, com cara de sonso, tudo arregalado nos olhos, e admirado porque o professor fez aquilo, né? Porque são os santos, nunca fazem nada, só o professor que se estressa com aquilo, né? Mas, enfim, isso é algo que aconteceria no corpo a corpo, né? Aqui não. Eu tô com saudade mesmo. Só bastava eu dizer assim, ó, ei! Se calavam tudo, hein? Cheira massa. Daqui que eu reconquisto essa minha autoridade em sala de aula, meu Deus. Ô, pandemia safada. Demorei tanto para conseguir. Aí vem essa pandemia safada para destruir. Mas vamos lá. Outro tipo de frase que nós vamos ter é a declarativa, gente. A declarativa ela é uma das frases que mais utilizamos no nosso dia a dia, que é aquela frase que a gente informa ou declara sobre algo. E também elas podem ser ou afirmativas ou negativas, certo? Lembrando, negativa porque tem partículas negativas, elementos negativos, e afirmativas porque não tem. Então, por exemplo, muitas vezes Kátia entrava dentro da sala de aula de vocês para trazer informativos sobre alguma coisa, sobre algum assunto, né? Então, na maioria das vezes, no discurso de Kátia, ela utilizava esses tipos de frases declarativas, tá certo? Então, a frase declarativa é aquela que informa ou declara. Por exemplo, ajudaram o rapaz a sair. Eu estou informando, eu estou declarando algo. Como não existe nenhuma partícula negativa, eu vou dizer que trata-se de uma declarativa afirmativa. Certo? Outra frase. Ele não está em sala. Fulaninho está em sala, ele não está em sala. Eu estou declarando, eu estou informando algo. Nesse caso, vai ser uma declarativa negativa, porque há a presença de um elemento negativo, que é o não. Beleza? E, por fim, quanto ao sentido, nós vamos ter as frases optativas, que são aquelas empregadas para exprimir um desejo. Onde é que a gente vê mais essas frases? Quando a gente pede bênção à nossa mãe, à nossa avó, à nossa tia, que elas respondem assim, ó, Deus te acompanhe. Que Deus te acompanhe. É um desejo dela, né? Que Deus te acompanhe. Ou aí, ó, quando a gente encerra o terceiro ano e eu chego para vocês e vou dizer assim, espero que alcancem a felicidade, né? É um desejo meu para que é como se fosse uma transmissão de coisas positivas ou negativas, né? Que Deus te leve para o fogo do inferno, por exemplo, né? Pode ser também um desejo negativo, né? Que você vá para o inferno. E aí
na clássica música, né, que nós ouvimos tanto hoje em dia, que é justamente essa daí, ó. Seria uma frase optativa, essa frase dessa canção. Só quero que você seja feliz com ou sem mim, né? É um desejo meu, né, que você seja feliz. Um desejo mentiroso, né, minha gente? Porque, logicamente, eu não vou desejar que meu ex, né, que a pessoa que namorou comigo seja feliz com outra pessoa, jamais, ninguém deseja isso, né? Mas, enfim, é um desejo, ok? Mentiroso, mas é um desejo. Então, isso seria uma característica das frases optativas. Gente, alguma dúvida sobre essas características? Sobre esses tipos de Não, frases? Lembrando que é quanto ao só sentido, viu? tem uma dúvida, né? Não sabe nada disso aí, não. É, só para perguntar se tu vai disponibilizar esse slide, pelo menos no grupo do WhatsApp, para mim fazer a anotação. Ó, tudo eu vou disponibilizar. O vídeo eu vou disponibilizar da aula, da gravação da aula, o material também. Assim que eu termino, eu já vou direto no YouTube postar o vídeo e eu já mando para vocês no WhatsApp, lá no grupo, tá? Fiquem tranquilex. Uma pergunta. Diga. Tu fala outra língua, assim, tipo, o português e outra, assim, é dúvida pessoal minha. Sei o básico de Libras. Bem básico assim, mas Massa. só essas duas mesmo. E espanhol eu sei ler. E cantar Despacito. Quem nunca? Pois é. Eu sei ler inglês, assim, eu consigo ter uma compreensão geral, uma compreensão de espanhol, mas falar, não. Não rola, não. Vamos lá. Agora, nós vamos analisar a classificação das frases de acordo com a estrutura sintática. Nós estudamos de acordo com o sentido, que cada uma quer dizer, qual o objetivo de cada uma. Quando eu estou falando de estrutura sintática, que é bem fácil, ela é classificada em duas. Ou ela é uma frase nominal, ou ela é uma frase verbal. Só tem isso, tá? E quando eu estou falando de frase nominal, gente, a frase nominal é o quê? É aquela frase construída sem verbo. Nominal é só lembrar. Nominal, nome, logo, não existe verbo. E o que é verbo? É aquela palavra que eu posso conjugar, tá? É aquela palavra que eu posso conjugar. Então, exemplos de frases nominais. Fogo! Fogo não tem verbo. Eu fogo, tu foga, nós fogamos, não existe, né? A gente não conjuga o verbo fogo, tá? Agora, fogar, eu fogo, tu fogas, aí depende da malícia de cada um, tá? Belo serviço o seu. Belo, adjetivo, serviço, substantivo, artigo, seu, pronome demonstrativo. Não temos verbos, tá? Trabalho digno desesperante. Trabalho. Ei, Natália, trabalho é verbo. Depende do contexto em que ele está. Aí, no caso, seria o trabalho digno desesperante. O trabalho. Nesse caso, o trabalho aí é substantivo. Agora, se eu digo que o feirante trabalha, aí esse verbo vai para... aliás, essa palavra é transformada em verbo, né? O feirante trabalha, verbo, mas o trabalho, ou seja, antes da palavra, pode ser colocado um artigo, né? O que são artigos? O, a, os, as, né? Uma, uns, umas. Eu posso colocar um artigo antes da palavra, então ali é substantivo. Se eu não coloco o artigo antes dela, aí ela é verbo, tá? Então, aí seria mais ou menos como eu escrevesse dessa forma. O trabalho digno desse feirante. Então, eu não tenho aí trabalho como verbo, sim como um substantivo, tá? Digno, adjetivo, porque está caracterizando o trabalho. Desse, pronome demonstrativo, porque está demonstrando quem é.
feirante, substantivo, tá? Então, nesses casos aí, nós vamos ter frases nominais, ou seja, de acordo com a estrutura sintática, são aquelas que não possuem verbo. Deixa eu só colocar meu carregador aqui na tomada. Nós vamos ter também, como eu disse a vocês, outro tipo de frase quanto à estrutura, que é a frase da estrutura sintática que a gente chama de frases verbais, tá? Então, se a frase nominal não tem verbo, a frase verbal tem verbo. Ó, descoberta do século. Então, exemplos. O sol ilumina a cidade e aquece os dias. Ilumina, verbo, eu ilumino, tu iluminas, nós iluminamos, né? Aquece, eu aqueço, tu aqueces e por aí vai. Os casais saíram para jantar. Jantar, eu esqueci de sublinhar, mas jantar também é verbo. Eu janto, tu jantas, nós jantamos, vós jantais, nós comemos, nós vamos comer, né? Então, isso é um verbo. Cheguei, olhei e comi o bolo. Então, há a presença de verbos aí, então são frases verbais, certo? Então, para ser nominal, não tem verbo, para ser verbal, tem verbo. Alguma dúvida? Podemos passar? Então, vamos ao que interessa agora. Eu vou fazer com vocês um quiz, tá? Vocês vão analisar as questões e vão me dar as alternativas que vocês julgam completas, ou corretas. Quando a gente terminar essa resposta, aí eu libero vocês para a gente encerrar a aula de hoje. Lembrando, gente, que o horário que foi divulgado para vocês no grupo do WhatsApp tem língua portuguesa lá só dito uma vez, mas são 2 aulas seguidas, viu? Só que a gente nem sempre vai usar as 2 aulas seguidas. Eu vou usar um pouco da segunda aula, porque acho que se torna um pouco cansativo também. E vocês precisam também carregar celular, essas coisas, mas enfim. Eu vou programar sempre um conteúdo, ele tem que ser dado nesse período e ponto, tá? Vamos lá. Então, vamos começar o quiz, tá? Vocês vão analisar as questões, coisa bem fácil, bem leve, bem, enfim, e vão aí dizendo quais as alternativas vocês julgam que são as corretas, tá bom? Então, na questão 1, ela diz o seguinte: analisando o sentido das frases, expresso pelo uso da pontuação, está pedindo que vocês relacionem a primeira coluna com a segunda. Lembra que eu disse que quando a gente quer dizer uma coisa, a gente usa um determinado ponto, né? Quero fazer uma pergunta, ponto de interrogação. Quero exprimir um estado afetivo, ponto de exclamação, né? Então, é basicamente isso que essa questão está pedindo. A primeira coluna é essa, tá? Vocês vão analisar estas frases e fazer uma ligação com o que cada uma quer dizer e marcar a alternativa correta, tá? Valendo! Qual seria a alternativa correta? O Elber acha que é a B. Rebeca, letra D. Só não venham dizer que é tudinho, viu? Aí o outro vai vir com a A e depois com a C.
Vilânia concorda que é a D, Stephanie a D, Valdelane a D, Pedro a B. Ficaram em dúvida entre B e D, né? É a D, Eu vou... É o quê? D de dado. Eu vou fechar aqui a apresentação e vou recolocar, tá? Porque como está em PowerPoint, aí eu não posso editar. Tá dando para vocês verem assim? Dá. Não dá? Pronto, então vamos lá. Vou responder aqui junto com vocês, tá? A gente tem essa primeira frase. Ó, o momento é agora. O momento é agora. Eu estou indicando um estado afetivo, eu estou apresentando uma pausa, eu estou mostrando uma indagação ou estou retratando uma afirmação. 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 O momento é agora. Estou afirmando algo, estou declarando, né? Vamos lá. O momento é agora? Eu estou fazendo o quê? Uma pergunta. Ei, Natália, mas tem o nome pergunta aí não? Tem, minha gente, ó. Indagação. Indagação é a mesma coisa que pergunta. Ah, foi por isso que eu errei. Tá bom. Mas, ó, indagação é pergunta, tá bom? Então, aqui nós vamos ter a opção 3. O momento é agora. Reticências. Eu estou fazendo o quê? Uma Pequena pausa. Uma pequena pausa, né? E o momento é agora! Né? Tá aparecendo até Gil do BBB falando, o momento é agora! Né? Eu estou indicando um estado afetivo. Afetivo. Perfeito. Então, correto, letra B de essa é a questão correta. E quem acerta ganha 0,5? Só se for na testa. Vamos lá, questão 2. A população deseja saber se essas medidas de combate ao mosquito serão eficazes. Essa frase, ela vai ser declarativa, interrogativa, optativa, imperativa ou exclamativa? Interrogativa. Letra C. Letra C, optativa. Essa daí, eu acho. Quem concorda? Um monte de gente ligou o microfone na mesma hora. Eu vi alguém falando interrogativa. Giovana colocou a B. Só a interrogativa se tiver o ponto de interrogação? Lembrem-se que, ó, voltando para as interrogativas. As interrogativas, elas podem ser tanto diretas como indiretas, ó. No caso, pode ter o ponto de interrogação, como pode não ter o ponto de interrogação. É uma bosta, errei. Tá? Então, aí nesse caso, foi o que eu disse a vocês. Pô, não tem um ponto de interrogação. Para onde é que eu vou? Para o enunciado, né? Para o sentido da frase. Então, se a população deseja saber, é porque ela está fazendo uma pergunta. Tá certo? Então, nesse caso, eu vou ter uma interrogativa. Tá bom? Vamos lá. Terceira pergunta. Que o fogo do inferno te consuma. Agora é aquela lá. Optativa. É um desejo, né? Foi isso aí que eu me atrapalhei todinho. Que lá tinha desejo, aí todo, né, 2 desejos assim, aí valeu. Exatamente isso. Só tem que saber o que é. Se é um desejo de pergunta, né? Ou se o desejo de dar algo a alguém, né? De desejar algo a alguém. Ok? Vamos lá. Tá pedindo que vocês analisem essa tirinha. Dá para todo mundo ver?
Quer que aumente mais um pouquinho? Se aumentar mais um pouquinho aí, Dá pra ver. dá? Leiam aí. Só não dá pra ler o último quadrinho. Eita, ficou. Agora dá. Porque o mouse ficou mesmo em cima. Letra C, eu acho. Letra C. Eu acho que é a letra B. Letra B. A Vilane acha que é a B. E os outros? Não acha nada? Letra B, letra C, B. B ou C, né? Vamos analisar? Tá aí, o caracol conversando com a Ana Jura? Não. Como é? Fala, meu Deus. Não, me ajudem, por favor. Uma pulga. Joaninha. Joaninha. Ai, tem pavor quando foge as coisas da minha cabeça. Enfim, valeu. Então, vamos lá. E então, alguma ideia para um novo pensamento? Um conceito que abale o mundo velho e traga esperança? Aí a gente tem perguntas, né? Claramente identificadas pelo ponto de interrogação. Aí a Joaninha diz, amar ao próximo. Amar ao próximo, né? Que tem um ponto de exclamação. Aí ela vai e diz assim, esse é meio batido, né? Ou seja, novamente, outra pergunta. E aí ela vem e diz, mas não foi testado ainda. Então, nenhuma das alternativas eu botei aí porque, enfim, eu não tinha mais ideia. Aí, para não ficar só A, B e C, aí eu botei nenhuma das alternativas, mas não cola mais, né? Isso é da época que minha vovó menstruava. Não tem mais lógica isso estar em questões. Mas eu botei porque, enfim, faltou ideia na hora. Então, não pode ser a letra D, ok? Vamos lá. A. A presença de frases que fazem perguntas, certo? Certo. Exprimem estado afetivo, vamos guardar, né? Porque vocês ficarem em dúvida isso. E afirmam algo. Afirmam. Quando ela diz assim, mas não foi testado ainda. Está afirmando ou negando? Negando. Tem a partícula não, né? Então não pode ser a letra A. B ou C. Vamos analisar. A presença de perguntas. Sim. Então, até agora, todas as duas estão certas. Negam algo? Sim, né? Aqui na última fala, a gente tem uma negação. O que a gente vai analisar é esse balãozinho aqui. Vamos ver se aqui está dando uma ordem ou se está exprimindo um estado afetivo. Lembre-se do que eu falei sobre as frases imperativas, que são as que dão ordem. Elas devem ter um verbo na conjugação do modo imperativo. Que você faça, que você ame, que você vá, que você beba, que você saia, que você cague, que você mije, né? Ou seja, são verbos no modo imperativo. Quando eu digo amar ao próximo, o verbo amar
ele é um verbo no infinitivo, que são aqueles verbos terminados em AR, e R. Amar, tá? Então, eu não tenho aqui um verbo no modo imperativo. Então, eu não posso dizer que há uma ordem, mas que sim, que exprime um estado afetivo, que é, no caso, o amor, tá? Então, seria a alternativa letra C. Então, lembre-se, uma das Eu não entendi características... muito bem esse final, não. Como é, Valdelaine? Eu não entendi muito assim, não. Para ser a questão imperativa, ele tem que ter um verbo no modo imperativo. Que é o modo imperativo, é a conjugação do verbo que você coloca um que antes. Que você ame, que você perdoe, né, que você faça isso. Ou seja, são verbos no imperativo. O verbo amar, como ele está escrito aqui, ele é um verbo que está escrito no infinitivo. Os verbos no infinitivo são aqueles terminados em AR, amar, voar, pescar, né? R, obter, perder. IR, partir, cair, tá? Então, aqui nós vamos ter um verbo no infinitivo, certo? Então, se ele está no infinitivo, eu não posso dizer que ele está no imperativo. E para ser imperativo, frase imperativa, tem que ter esse verbo infinitivo, tá? Então, quando ele diz que deve-se amar o próximo, amar ao próximo, essa frase, ele está desejando algo que vem de dentro dele, que é, no caso, um estado afetivo, que é o amor, tá? Então, exprime um estado afetivo. Por isso que vai ser a alternativa letra C. Tá certo? Agora, se a Joaninha, eita, nome que foge da minha cabeça. Se a Joaninha dissesse assim, que o mundo ame, que as pessoas amem as outras, aí tudo bem. Que as pessoas amem as outras. Ele está dando uma ordem. Tá certo? Por isso que não vai ser uma ordem aqui nesse caso. Vamos lá. Opa. Deixa eu diminuir aqui. Assinale V ou F para as alternativas abaixo. Vamos lá. Frase é todo enunciado de sentido completo. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Para ser frase, tem que ter um enunciado de sentido completo. Frases nominais não possuem verbos. Verdadeiro. Frases nominais não possuem verbo. Isso, né? Verdadeiros. Frases verbais possuem verbos. Verdade. Verdade, né? Para ser verbal, tem que ter verbo. Vamos lá. Toda frase deve ser iniciada com letra maiúscula. Ficar em dúvida, viu? Pode ter certeza. Acho que sim. Toda frase deve ser iniciada com letra maiúscula. Sim, verdade. Viu? Oxe, mas não é só depois de um ponto, não? Assim, algum ponto que a gente coloca e tem que colocar maiúsculo. Não. Toda frase. Não, o português é cheio de regra demais. Baleramento do cabo. Tipo, você vai começar um texto, você começa com uma frase, você vai começar com letra minúscula? Não vai. Se você usa 2 pontos e continua, aquilo que está depois dos 2 pontos pertence à mesma frase. E aquele ponto é um ponto e uma vírgula. Ali também é a mesma coisa, né? Ali é um encerramento, é um encerramento, entre aspas, e uma continuação. Então, como tem a vírgula, você não inicia com letra maiúscula, porque pertence a uma sequenciação de outra.
A não ser que, logicamente, a palavra que venha depois seja um nome próprio, né? Por exemplo. Aí sim, você vai ter que usar nome com letra maiúscula porque é um nome próprio. Aí já é outra regra. Bom? Mas Deu. sim, tem que iniciar com letra maiúscula. Frase interrogativa, expressa surpresa. Não. Qual seria a vezes. frase? Né? Você olhando bem, né? Às vezes você faz uma pergunta, aí você coloca uma pergunta e uma exclamação, né? É, gostei aí 2 vezes. Legal. Então, não tem, eu vou botar aqui um A, de às vezes. E a frase declarativa? Expressa ordem ou pedido? Eu esqueci essa aí. Essa declarativa é aquela que traz informação, né? Isso, informa algo, né? Aqui na ordem, ou pedido é chamada de quê? De demonstrativa. Imperativa, de imperador. De imperador que manda. Tá? Então aqui é falso. É fake. E para a gente encerrar, tá pedindo aqui que vocês dividam essas 4 frases aqui, quais delas são frases verbais e quais delas são frases nominais. Quais delas seriam frases verbais? 5 minutos para nós ler aqui direitinho. Igualmente. Deixa eu aumentar aqui. Dá para ver? Quais delas seriam frases verbais? Eu esqueci o que é frase nominal. Nominal não tem verbo, só tem nome. Verbal tem verbo. Então, os meninos brincam na rua. O quê? Não, os meninos. Acho que é a frase verbal. É verbal por causa do brincam. Nós temos um verbo aí, né? Então, a primeira verbal, os meninos brincam na rua, certo? Porque, aí eu vou selecionar aqui, quem é o verbo? Brincam. Perfeito. Qual seria a outra? A outra seria jogamos videogame nesta manhã. Videogame nesta manhã. Ah, tá. A outra seria jogamos videogame nesta manhã. Quem seria o verbo? Jogamos. Jogamos. Nós jogamos, né? Então, vou selecionar. E, ó, quem sobrou, que é nominal, vai ser quem? Livro de Romeu e Julieta, Adão e Eva no Paraíso. Adão e Eva no Paraíso. A gente não vai ter aí nenhum verbo, né? Adão, Eva são nomes próprios. Paraíso, substantivo, né? E conjunção e no preposição, aliás, preposição. E o outro? Livro de Romeu e Julieta. Também não tem nome, né? Livro, substantivo de preposição, Romeu, Julieta, nomes próprios, substantivos, né? E o é uma conjunção. Ok? Alguma dúvida, meus nenéns, pela aula de hoje? Eu não. Podemos Tem encerrar? como disponibilizar esse slide aí hoje ainda para eu poder copiar umas coisas? Agora, meu amigo, daqui a, no mais tardar 15 minutos, já está no grupo de vocês. Que aqui o serviço é de qualidade. Só vai depender da demora aqui de eu enviar o vídeo para o YouTube, para postar o link. Mas assim que tiver carregada, eu já mando também com o slide, viu? Então é isso, gente. Se não tiverem nada para perguntarem, por hoje é só. Até amanhã. Eu acho que deixava nome, mas a coisa a frequência, né? Quem eu ia acho que falar? deu certo o meu aí. Deu certo a minha frequência. Deixa eu ver, João. Valeu, tchau.
Valeu. Tu conseguiu responder? Pois valeu aí, gente. Quem quiser sair, Consegui. ou então um cheiro.